Internacionais em Meio Ambiente. Eu me chamo Pedro, sou estudante de Direito e Relações Internacionais na Universidade de Brasília e agora também membro do Gerima. Vou estar mediando o encontro de hoje. Gostaria de inicialmente agradecer a presença de todos, principalmente dos nossos expositores, Marina, Thales, do Léo, obrigado pela disponibilidade e pelo tempo de vocês. Antes de começarmos, eu queria reforçar para todos os participantes que a gente não tem uma lista de presença, a presença já é aferida assim que vocês entram na reunião do Meet, então podem ficar tranquilos quanto a isso. E reforçar também que ao final da fala dos nossos três convidados vai ter um momento para questionamentos, comentários e provocações sobre as falas para poder ter mais interação com os nossos expositores. Bem, sem mais delongas, gostaria de convidar agora para falar a Mariana Derman. Ela é advogada, formada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, possui especialização em Gestão Pública pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e mestrado profissional em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais na República Dominicana. Foi presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos de 2022 a 2024, é articuladora da Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares e integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Exerceu os cargos de ouvidora-geral da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul entre 2021 e 2023 e de vice-presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos nesse mesmo período. Muito obrigado por aceitar o convite. Mariana, passo a palavra agora para você. Fica à vontade. Pedro, muito obrigada por essa apresentação. Bom dia a todas as pessoas. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite que foi feito pela nossa queridíssima Alice, que ela tem sido uma pesquisadora muito importante, um apoio essencial na elaboração dos trabalhos da nossa Relatoria Especial de Justiça Climática, que é uma relatoria do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que é coordenado por mim e pela professora Verônica, quem também agradeço a parceria de sempre, de rodar o Brasil inteiro, em lugares muito distantes e isolados, que ninguém sabe, que conhece, que existe nesse mapa, para a gente poder fazer uma análise sobre como as emergências climáticas afetam os direitos humanos. Bom, como o Pedro me apresentou, eu me chamo Marina Derman, eu sou advogada popular e tive no último ano na presidência do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Então, a conversa que eu vou ter aqui hoje com vocês vem muito desse meu espaço de militância nos direitos humanos e não num espaço acadêmico, até porque eu não entendo nada sobre relações internacionais. Eu vou aqui aprender hoje com o Thales e com o Léo e com todos vocês. Mas eu gostaria, gente, de começar esse dia de hoje prestando uma homenagem ao Papa Francisco. Isso não significa que eu sou uma grande católica, pelo contrário, sou uma pessoa ateia, mas a partida do Papa, ela comove, acho que todos nós, porque ele foi um grande defensor dos direitos humanos e do meio ambiente, né? E na encíclica Laudato Si, ele deixou muito claro que não há duas crises separadas, uma crise ambiental e uma social, mas é uma única crise, que é a crise socioambiental. Então, essa compreensão do Papa é também um dos fundamentos da nossa relatoria especial sobre justiça climática, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Mas, antes de tudo, né, de começar a falar da relatoria e da experiência que a gente teve, né, acho que é importante eu falar um pouco para vocês o que é esse diabo de Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Então, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ele é um órgão de Estado, autônomo e independente, e é o conselho de direito mais antigo do Brasil. É um conselho que completou 60 anos no último ano, é um conselho que nasce, inclusive, antes da ditadura civil-militar, e que atuou muito fortemente na ditadura civil-militar. Ele teve um período de trabalho interrompido, justamente quando a Eunice Paiva fez uma denúncia sobre o desaparecimento do Rubens Paiva, e pediu, então, que o Conselho investigasse esse caso, e quando foram votar sobre o recebimento da denúncia, teve um empate, acabou sendo arquivada essa denúncia, e os militares acharam, então, que era um órgão
muito preocupante e comunista, não sei o que passou na cabeça deles, e encerraram por um grande período as atividades na época era a CDDPH, não era CNDH. 10 anos depois, então, teve uma reforma na legislação para dar mais autonomia e independência ainda ao Conselho, e daí, então, surge o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, com a atribuição legal de promover os direitos humanos no Brasil na sua integralidade. Então, desde a minha presidência, o Conselho tem se preocupado na garantia dos direitos humanos num contexto de emergência climática, principalmente pela ausência dos direitos humanos na agenda do clima dos governos, não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais. Então, para realizar esse debate de uma forma pública, que envolvesse os movimentos sociais, as pessoas atingidas, principalmente, a academia e o próprio poder público, a gente criou a relatoria especializada no CNDH, que é a Relatoria Especial sobre Justiça Climática. O primeiro marco dessa atuação da relatoria, e convido todos e todas a conhecerem os documentos publicados pelo CNDH, no site Participa Mais Brasil, CNDH, lá vocês vão ter acesso a esses documentos que eu vou citar para vocês, que são as recomendações e os relatórios de missão do CNDH. Então, vocês vão entrar lá, e vocês podem pesquisar a recomendação número 15 de 2023, que foi o primeiro ato da nossa relatoria especial, onde a gente recomendou que o Estado brasileiro reconhecesse formalmente a emergência climática, na qual a gente enfrenta, e que adotasse medidas urgentes para a transição energética justa, e também que ela tivesse um caráter popular e sustentável. Essa recomendação, ela reitera que a política climática não pode ser um instrumento para aprofundar as desigualdades e nem promover o racismo ambiental, e deve proteger os direitos humanos, principalmente das comunidades indígenas, quilombolas e periféricas. Ao longo desses 1 ano e meio, né, Verônica, da nossa relatoria, acho que é isso, né? A gente também emitiu outras recomendações importantes, né, para enfrentamento da situação de emergência climática, e essas recomendações tiveram um enfoque principalmente na garantia dos direitos humanos de grupos vulnerabilizados, como a população em situação de rua, a população indígena, pessoas em privação de liberdade ou cumprimento de pena. E essas recomendações em especial, elas vieram no contexto da crise climática aqui no Rio Grande do Sul. Todas elas são do período das enchentes de maio de 2024, porque eu, né, sendo presidenta do CNDH e morando no Rio Grande do Sul, obviamente eu fui para a linha de frente e vi o completo despreparo dos governos para enfrentar isso e garantir, sobretudo, os direitos humanos das pessoas, porque o que a gente via era que o governo tentava se ocupar minimamente do resgate, depois pegava as pessoas, botava em solo firme e que se virasse. Para mim, a minha visão praticamente foi isso. E aos poucos foi chegando, então, representações do governo federal, da própria Nações Unidas, da CNUD, a Acnur, e o CNDH, então, foi construindo o diálogo do poder público com a sociedade civil para que eles compreendessem melhor o fenômeno que a gente estava enfrentando e pudesse, né, agir imediatamente sobre essas questões específicas, né? Então, por isso, essas recomendações para esses grupos vulneráveis específicos, que foram as denúncias que chegaram ao CNDH e onde a gente via mais fragilidade e dificuldade de atuação do poder público, né? Enfim, para além dessas recomendações que eu falei para vocês, que vem muito da experiência da nossa relatoria, mas principalmente como a metodologia principal do nosso trabalho, a gente realizou missões em todas as regiões do país. Missões são quando o CNDH vai em loco verificar violações de direitos humanos em algum tipo de contexto, né? E no caso foi no contexto de emergência climática. Então, o nosso objetivo audacioso, né, Verônica, é a partir dessas 5 missões,
produzir um diagnóstico nacional sobre os impactos das mudanças climáticas na realização dos direitos humanos no Brasil. Então, só para resumir para vocês o que a gente enfrentou, o que a gente fez, né, nessas 5 missões, a gente, na região sul, que é o que eu vou falar um pouquinho mais adiante, a gente visitou assentamentos da reforma agrária em Nova Santa Rita e Eldorado, que foram atingidos pela enchente. Na enchente, não foi a de maio, né? A gente viu a enchente de novembro, a Alice esteve conosco e fez um relatório, ajudou a gente a fazer um relatório brilhante, e a gente quis analisar a emergência climática na perspectiva do direito humano à alimentação. A gente também foi para a região norte, a gente esteve lá em Manaus, eu e a Verônica, com o objetivo de investigar o impacto das secas e das queimadas no direito humano à saúde. Na região sudeste, a gente foi para o Rio de Janeiro, para diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, e a gente debateu pautas como acesso à água, racismo ambiental e os desastres climáticos num contexto de inundações e deslizamento. No Nordeste, a gente foi em várias comunidades do sertão da Paraíba e de Pernambuco. A gente percorreu quase 2.000 quilômetros para verificar os impactos das energias renováveis. E, por fim, no Centro-Oeste, a gente foi até a comunidade indígena Enauenenauê, que eu demorei muito tempo para conseguir falar essa palavra, mas hoje consigo falar com desenvoltura, que ela fica no Mato Grosso, é uma comunidade de contato recente, onde as pessoas mal falam português, são poucas as pessoas que falam português, mas no que pese toda essa dificuldade de acesso e comunicação com essa comunidade, empresas internacionais de crédito de carbono têm assediado eles para poder assinar contratos de crédito de carbono, são contratos terríveis. Então, além de fazer a missão e o diagnóstico, eu e a Verônica, a gente levou debaixo do braço a FUNAI, a Defensoria Pública, o CINE, para tentar segurar essa assinatura dos créditos de carbono e tentar demonstrar a grande cilada que eles estavam se metendo. Eu acho que a gente teve sucesso nisso, né? Pelo menos essa comunidade. E além, obviamente, da gente ter sido bombeiro e ter apagado incêndio na Amazônia, né, Verônica? Que os indígenas ficaram loucos, que ficaram mais com medo das cobras nos pegar e queriam mandar a gente embora, e a gente achando que era bem heroína, né? Apagando incêndio na Amazônia. Mas, enfim, gente, a relatoria, ela foi criada, então, para tratar dos impactos das mudanças climáticas na realização dos diversos direitos fundamentais no Brasil, como eu disse, né, da alimentação, da saúde, do acesso à informação, enfim. E esse trabalho que a gente faz se baseia nessas missões territoriais, que a gente sempre vai privilegiar, e privilegiou, né, a escutativa das comunidades, para fazer, a partir disso, da base, né, de estar no território, a formulação desses diagnósticos e recomendações ao poder público. E é isso, a premissa dessa relatoria é bem simples, né, mas ela é urgente devido aos tempos que a gente passa, né, que não tem justiça climática sem justiça social. E não tem política climática legítima sem centralidade dos direitos humanos. E a gente verifica, e verificou, principalmente, né, Verônica, quando começou o debate aparentemente público, e eu tenho muitas críticas ao tipo de debate que o Ministério do Meio Ambiente fez sobre o Plano Clima, que não há sequer a palavra direitos humanos citados no Plano Clima. E isso a gente tentou fazer, a partir da relatoria, uma interlocução com o Ministério do Meio Ambiente, sem sucesso algum. Tentamos dialogar de diversas formas, de marcar reuniões, de convocar para o plenário do CNDH, de participar da consulta pública, e não se refletiu nisso, tanto que eu, a Verônica e outras professoras fizemos a publicação de artigos de opinião na Folha de São Paulo e na Le Monde Diplomatique, que eu convido vocês a lerem também, para poder, enfim, entender o que a gente critica, né, sobre essa centralidade dos direitos humanos, né, na política climática no Brasil. Até porque falar sobre justiça climática hoje exige que a gente deixe de tratar
esses eventos extremos como uma tragédia isolada, né? As enchentes, as secas, os vendavais, todos esses fenômenos têm se tornado mais frequentes, mais intensos e mais devastadores, inclusive com episódios morte cada vez que acontecem esses eventos. A gente está falando já da vida dessas pessoas, e aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe melhor do que qualquer outro, está super bairrista, né? A gente sabe melhor do que qualquer outro estado o que isso significa. Mas, e também a gente, inclusive, vê, principalmente pela nossa experiência, eu estou muito bairrista hoje, né? É que o Estado, ele insiste em tratar a crise climática como algo excepcional, como eventos isolados, e não enxerga que a gente passa, de fato, por um novo regime climático. Um Estado ele reage a esses eventos, mas ele não tem se antecipado a esses eventos. E oferece socorro pontual e não constrói uma política resiliente de adaptação e mitigação sobre a questão climática. Então, nesse contexto, eu acho que exemplifica bem a missão que eu e a Alice fizemos, a Verônica, infelizmente, não. Não é que a Verônica não pôde vir, o CNDH não tinha dinheiro para pagar a passagem dela, né? A gente sempre foi um conselho pobre. Mas a missão que a gente fez, né, Alice, em dezembro de 2023, ela exemplifica bem isso que a gente está falando, né? A gente, como eu disse, visitou assentamentos da reforma agrária, que foram atingidos pelas enchentes de novembro de 2023, e o nosso objetivo era apurar o impacto da emergência climática na produção de alimentos agroecológicos, lembrando que esses assentamentos fazem parte da cadeia produtiva do arroz orgânico do MST, que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E o que a gente encontrou foi, de fato, muito alarmante, mas não foi surpreendente, né? Nós constatamos perdas quase que totais nas lavouras de arroz e das hortaliças, porque além de produzir arroz, né, orgânico, as famílias também são produtoras de hortaliças e frutas, elas fazem o abastecimento das feiras agroecológicas da região metropolitana. E essas lavouras e hortas, elas foram destruídas por sucessivos episódios de chuvas extremas, porque além da chuva de novembro, tinha uma chuva anterior, que foi em setembro, se eu não me engano, né, Alice? Então, essas famílias que há décadas produzem os alimentos saudáveis, que abastecem as feiras orgânicas, e também participam de programas públicos, né, como o PA, o PENAI, eles relataram não apenas esse prejuízo material, mas principalmente o abalo psicológico, diante da perspectiva de não conseguir replantar. Até porque, como é uma produção orgânica, se precisa sempre fazer a avaliação da qualidade do solo, garantir, né, que o alimento de fato é orgânico e não está contaminado. E as chuvas trazem, né, às vezes, muitos venenos, muitas substâncias tóxicas. Além disso, eles relataram que perderam seu maquinário, né, os tratores foram danificados, também, além da produção, perderam o estoque de sementes, os canais de irrigação que estavam prontos para o plantio, da época, porque existe uma janela de plantio ali, que era bem na época, né, então eles têm que preparar o solo, fazer canais de irrigação para o arroz, enfim, esses canais todos foram soterrados. Mas, além de todas essas perdas, né, econômicas e também do abalo psicológico, a gente considera que a omissão do poder público é algo ainda mais grave, né, principalmente porque não houve uma resposta coordenada por parte do poder público, e os agricultores foram deixados à própria sorte para meses depois, em maio, sofrer tudo novamente. E os relatos que a gente ouviu apontam por essa ausência, né, e não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todas as missões que a gente fez, né, Verônica, todas as pessoas falam reiteradamente sobre a ausência do Estado. Então, nessa missão específica, as famílias nos disseram com todas as letras que a estrutura atual de apoio à agricultura familiar não dá conta nem do presente e eles não enxergam perspectiva de futuro da maneira que essa política de apoio à agricultura familiar, nesse contexto de emergência climática,
vai dar conta, né, do que vamos enfrentar ainda mais no futuro, né. E essa ausência, a gente concluiu no relatório, ela não é uma ausência neutra, né, porque ela coloca em risco o modelo de produção agroecológica, que além da função econômica que tem, ela tem um valor ambiental e social inestimável. A gente está falando de comunidades que lideram a produção de arroz orgânico na América Latina e que seguem comprometidas com uma proposta de agricultura sustentável e que é enraizada em princípios de justiça socioambiental. E o impacto sobre os direitos humanos, a alimentação especificamente, é evidente. A emergência climática inviabiliza a produção, ela interrompe as cadeias de abastecimento e compromete a renda das famílias e o acesso da população urbana aos alimentos saudáveis. E não é um fenômeno isolado, né? Até porque no ano anterior, em 2022, essas famílias, elas foram, daí pelo contrário, né? Afetadas por uma seca intensa. E para ver que as mudanças climáticas estão tornando o ciclo produtivo cada vez mais instável. Ou elas enfrentam secas severas, a gente tem visto decretos de emergência no nosso estado há décadas sobre a questão da seca, agora a gente começa a ver decretos de emergência sobre a questão das cheias, né? E isso, obviamente, né, não precisa ser um grande pesquisador, um agrônomo, para saber como isso vai impactar em todas as cadeias produtivas, e quem vai pagar esse preço, obviamente, até pela ausência de uma política para a agricultura familiar com esse viés climático, vão ser os pequenos produtores que estão na ponta. E depois, obviamente, a gente, né? Enfim, além desse diagnóstico que a gente realizou, o nosso relatório também apresentou, ao final, um conjunto de recomendações concretas, que a gente, em mais de uma oportunidade, entregou pessoalmente. Eu entreguei esse relatório presencialmente no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também entreguei em mãos para o governador Eduardo Leite, numa oportunidade que ele estava lançando um plano safra, era um conjunto de programas para a agricultura no ano passado. Teve um momento que ele recebeu as lideranças do MST, ao final do evento, e eu levei o nosso relatório e apresentei a ele, né? Então, a gente fez um conjunto de recomendações efetivas e que foram completamente desconsiderados, por mais que a gente tivesse dialogado presencialmente, falado dos impactos que a gente encontrou nesses assentamentos. O governo federal, então, a gente sugeriu políticas públicas emergenciais, especificamente para os agricultores atingidos, né, por essas chuvas nesses assentamentos. Tem recomendações como o acesso facilitado ao crédito rural, a assistência técnica e psicossocial, porque o abalo emocional, de fato, é muito forte. Também a anistia da dívida, porque o endividamento desses agricultores é cada vez maior, né, devido a esses empréstimos que eles fazem, que não tem anistia, a perda do maquinário deles, a necessidade de comprar outros, a perda dos estoques de sementes, enfim. E a gente também, para o governo federal, recomendou muito recentemente o reassentamento dessas famílias, porque essas famílias, além de produzirem nesses locais que alagam, elas moram nesses locais e também perdem tudo nas suas casas, né? E para o estado do Rio Grande do Sul, o nosso conjunto de recomendações foi, primeiro, que o estado reconheça de forma permanente a emergência climática que a gente tem enfrentado, e quero só fazer um parênteses aqui, que está em tramitação um PL de autoria do deputado Matheus Gomes, para que tenha esse reconhecimento, e a gente acredita que pode ser votado já nas próximas semanas. A nossa relatoria fez uma recomendação à Assembleia Legislativa pela aprovação desse projeto de lei, da importância desse reconhecimento oficial de emergência climática que a gente passa. E também as recomendações para o estado do Rio Grande do Sul,
foi que se implementasse a política estadual de mudanças climáticas, porque a gente já tem uma lei que tem aproximadamente 13 anos e nenhum dos instrumentos foi implementado, inclusive os instrumentos de participação social e de investimento em infraestrutura de contenção de enchentes. Mas talvez a mensagem mais urgente que emerge dessa missão seja que a gente não pode mais construir políticas públicas como se a gente estivesse num mundo estável. A justiça climática, ela exige da gente um planejamento, um investimento, mas também escuta e participação social das comunidades atingidas. E exige, sobretudo, que o Estado reconheça o papel que ele exerce na garantia dos direitos humanos diante dessa crise climática, e por isso a importância e a urgência que se contemplem os direitos humanos nesses planos e nessas políticas públicas climáticas, porque a gente está falando da vida das pessoas em eventos climáticos extremos, né? Enfim, gente, eu não estou controlando o meu tempo, mas eu já vejo que são 11 horas, então eu quero concluir novamente lendo as palavras do Papa Francisco, que diz que o clamor da terra e o clamor dos pobres são os mesmos. Então, esse clamor ecoa pelos assentamentos do Rio Grande do Sul, onde as famílias resistem e se reorganizam para continuar produzindo com dignidade e qualidade. E veja a nova, né, a recente produção de arroz agroecológico aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve a festa da colheita do arroz no mês passado e comemoramos novamente um recorde de produção de arroz agroecológico aqui no nosso estado. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Fico à disposição aí para os debates. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pela exposição. Mariana, perdão, Marina. Agora eu gostaria de chamar o Thales. Ele é mestrando em Estudos Estratégicos Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Relações Internacionais também pela UFRGS, é membro do GERI e no momento se encontra ocupadíssimo escrevendo sua dissertação sobre governança dos oceanos, mas achou um tempinho para vir conversar com a gente. Muito obrigado, Thales. Obrigado, Pedro. Bom dia, gente. Ocupadíssimo, mas grupo de pesquisa não tem essa, né? A gente tem que fazer as coisas. Bom, então, gente, me chamaram aqui com uma tarefa, basicamente, para a gente começar uma conversa pensando, já que a gente está nesse nosso mini curso sobre relações internacionais e meio ambiente, o que significa para a gente pensar um caso como esse das enchentes no Rio Grande do Sul a partir das relações internacionais? Como é que, como pesquisadores, como estudantes de relações internacionais, a gente consegue olhar esse caso, a gente consegue eventualmente analisar o que a gente pode pensar e o que de repente a gente pode contribuir também. Porque, bom, como a Marina falou, é uma crise que perpassa muitos aspectos diferentes, muitas dimensões diferentes. Então, é também uma crise que exige aí um termo, talvez um pouco da moda, de multidisciplinaridade ou transdisciplinaridade, que traz para a mesa todo mundo, basicamente, e inclusive talvez um lugar que a gente possa pensar para quem está tentando ver a partir das relações internacionais. E aí, então, acho que nessa pergunta, como a gente pode pensar esses casos, essas enchentes, esses desastres no nosso estado, a partir das relações internacionais, a gente tem que começar notando o que é o estudo das relações internacionais e como é que isso se estruturou nesses últimos aproximadamente 100 anos. E a gente vai perceber que as relações internacionais têm alguns temas que são muito tradicionais, tem algumas perspectivas que são muito tradicionais e que estão já desde o início desse estudo muito presentes e vão acabar estruturando muito esse campo e que vão ser eventualmente chamadas de alta política. Então, uma preocupação grande com temas de segurança internacional e economia internacional, em detrimento, inclusive, do que é eventualmente chamado de baixa política, que seria o resto. Só que nesse resto, a gente consegue colocar toda a questão de direitos humanos, toda a questão ambiental também, inclusive algumas questões de desenvolvimento que são muito importantes para a gente
e cada vez mais se percebe isso, como elas são importantes numa perspectiva global. E então as relações internacionais, ela tem esse processo de expansão, de abertura, que vem vindo de umas décadas para cá e que a gente vai conseguir começar a falar de clima, de meio ambiente dentro desse escopo de estudos. Mas vamos começar então pelos temas tradicionais, de repente. Como é que a gente pode olhar para esse caso se a gente for bem tradicional nas relações internacionais? Então a primeira coisa que a gente vai ver é tentar entender como é que uma questão de segurança se dá num caso como esse, seria uma perspectiva bem tradicional. A partir de uma teoria, por exemplo, como a realista, a gente vai falar muito de segurança nacional. E a segurança nacional, a questão é perceber as ameaças que se dão para a soberania de um Estado, para o território de um Estado. E muitas vezes vai acabar se resumindo, inclusive, numa noção de ameaça militar e de poderio bélico. Mas já se percebe muito rapidamente, nos anos 80, 90, que não dá para limitar exatamente a isso, e vão se desenvolver novas perspectivas de segurança também. Então vai se começar a falar numa noção de segurança humana, por exemplo, que vai perceber que as ameaças, elas não são só ao Estado, à soberania, ao território, mas elas são também ao indivíduo. E vai se dar um destaque, então, que existe uma dimensão da segurança que é também de desenvolvimento. A gente começa a perceber que se a gente para e olha para o caso da enchente no Rio Grande do Sul, que não, digamos assim, ultrapassou nenhuma fronteira, ela ficou dentro de um Estado-nação, que é o Brasil. Se a gente passa a pensar muito a partir da perspectiva de segurança nacional e fica preso em alguns temas muito tradicionais, que são voltados para o Estado-nação, a gente começa a limitar essa nossa percepção, a gente encontra limites bem consideráveis para entender isso como um tema de relações internacionais mesmo. Se a gente começa a olhar, então, para os aspectos que são para o indivíduo, a gente vai ver que é inegável que teve um desastre que realmente afetou a segurança de uma população inteira no Estado. Agora eu até nem tenho os números exatos, mas já tem perspectivas aí de 500 mil de desabrigados e passa de, enfim, dezenas de mortos também. E essas perspectivas, então, elas vão se transformando ao longo do tempo para perceber quais são as novas ameaças que vão se dar nesse contexto internacional, num processo que, aí, a partir de uma contribuição, de uma influência de teorias construtivistas, vai ser chamado de securitização. Qual é o entendimento coletivo de ameaça que a gente tem hoje? E hoje se percebe cada vez mais no que se chama de um antropoceno, que existe uma ameaça que é ambiental também, que é uma ameaça ao meio ambiente e aos recursos para as futuras gerações, inclusive, além dessa ameaça aos indivíduos hoje. Como a Marina mencionou, hoje a gente tem aí os relatórios do painel intergovernamental sobre mudança do clima, que vão bater muito nessa tecla, que as mudanças climáticas trazem esses desastres cada vez mais frequentes e mais intensos. Então não dá para simplesmente isolar um desastre como se ele fosse uma questão única, passageira, que não vai se repetir necessariamente ou não vai se perceber também em outros lugares essa mesma lógica. Mas um outro tema, então, das relações internacionais, que vai lidar muito com isso, é o que a gente faz quando tem um desastre, que é a noção, essa perspectiva mais humanitária, de intervenção, inclusive, que vai ser muito facilmente compreendida e estudada por pessoas que partem de uma perspectiva teórica mais liberal, liberalismo como teoria de relações internacionais, né? E vai se falar, então, em desastres sem fronteiras, que é uma perspectiva de política transnacional. O que acontece com um desastre, mesmo que ele seja dentro de um Estado? Ele não é somente uma questão da segurança daquele Estado em si, daquele Estado-nação, mas ele é um desastre humanitário. E quando essa ordem liberal internacional vai abrindo espaço cada vez mais para uma noção de intervenção humanitária e de ajuda externa, que é não somente de outros estados, mas também de organizações internacionais, de ONGs, de outros atores, que serão os novos atores das relações internacionais, a gente começa a falar de uma política transnacional, que também vai estar muito presente. Inclusive com novos paradigmas de como entender essas questões.
paradigmas como de redução de risco de desastres e de ajuda humanitária. E no caso do Rio Grande do Sul, me parece que isso a gente consegue perceber como essa participação dos atores foi relevante. A Marina mencionou a questão da participação do Estado, que realmente é uma questão que precisa ainda ser muito discutida e precisa ainda avançar bastante. Mas a gente também percebe a participação de ONGs e de organizações internacionais, que são temas ainda bem, em certa medida, tradicionais no estudo das relações internacionais. Então, por exemplo, a gente pode falar do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e da Organização Internacional para Migrações, o Acnur e a OIM, que foram presentes no nosso estado, que estiveram aqui, inclusive, talvez vocês, quem acompanhou mais, vai lembrar que essas organizações internacionais estiveram presentes, inclusive com a questão de o que seria basicamente campos de refugiados sendo montados no nosso estado para tentar lidar com essa questão dos desabrigados nesse desastre das enchentes. E a gente começa a perceber que as respostas que são dadas para o que a gente vive, para os casos que a gente passa de desastres naturais, na atuação dessas organizações internacionais, vem carregada das suas experiências, das suas burocracias, das suas culturas dentro dessas organizações, que são não necessariamente locais, né? São organizações, por exemplo, do sistema ONU, que são baseadas na Europa, que têm uma outra cultura. Isso não quer dizer que então não deva ter, que seja de todo ruim, muito pelo contrário. A gente viu com essa nova gestão dos Estados Unidos que cortou o repasse de verbas para várias dessas organizações internacionais, inclusive para o Acnur e para a OIM. A gente viu que a atuação dessas organizações no Brasil foi bem prejudicada, e isso tem impactos reais, tem impactos para as pessoas que são atendidas na ponta por essas organizações internacionais. Mas a questão é a gente perceber que as respostas também estão relacionadas com esses atores que estão se fazendo cada vez mais presentes, e isso se torna uma questão que não é só local, é uma questão internacional também. Quem acompanhou também, na época, ali em maio, junho, talvez vá lembrar que teve uma discussão que eu acho que é um exemplo muito bom para a gente pensar como relações internacionais está relacionado com isso, que é a discussão de refugiados climáticos. Teve, inclusive, saiu no jornal, saiu artigos de opinião sobre se os desabrigados no Rio Grande do Sul seriam, na verdade, refugiados climáticos. E veja bem, tem um peso em tu dizer que um determinado grupo de pessoas é refugiado climático. Tem um peso moral nisso, tem um peso político, inclusive, nisso. É um termo que é carregado, tu dizer que é um refugiado. Mas, ao mesmo tempo, a noção de essa categoria de refugiados, de pessoas refugiadas, ela vem de 1951, de um acordo que está, em ampla medida, lidando com um problema que é a Europa pós-Segunda Guerra. E populações que, então, tiveram que cruzar fronteiras, principalmente, e estão agora espalhadas pela Europa. É claro que esse termo, essa atuação vai sendo expandida, a atuação do Acnur, da OIM depois, vai ser expandida. Inclusive, tem colegas do grupo de pesquisa que vão poder falar muito melhor disso. Mas a gente percebe que nesse desenvolvimento, em como a gente vai tentando lidar com essas questões, com esses problemas, a gente vai tentando achar respostas, em parte, nas categorias, nos instrumentos que a gente já tem nas relações internacionais, a gente vai criando uma espécie de caminho, são as possibilidades que nos aparecem. Então, ao mesmo tempo que é um caso local, a enchente no Rio Grande do Sul, as respostas que são dadas, elas passam também por um imaginário que é internacional, por categorias que são internacionais e que são, claro, reinterpretadas eventualmente, são modificadas junto com esse caso, mas carregam consigo toda a sua carga política, moral, enfim. E nem sempre são questões que se encaixam perfeitamente em como a gente precisa responder às nossas situações, aos nossos problemas. Então, a gente já vê de novo essa expansão das relações internacionais. A gente expandiu as noções de segurança, a gente expandiu
a atuação das organizações internacionais, a gente expandiu os debates sobre pessoas refugiadas, sobre migrações. Mas a gente está sempre tentando lidar com essa questão que vai se impondo cada vez mais, que é essa crise que não é só climática, mas é também social, em parte a partir dos instrumentos que a gente já desenvolveu. E aí a gente pode também pensar nessa expansão de temas para inserção realmente de uma agenda ambiental nas relações internacionais, de um estudo das questões ambientais, e principalmente do clima, a partir dos anos 80, 90. E em 92, a gente já teve uma aula excelente na outra semana sobre essa questão da política ambiental nas relações internacionais. Mas a gente vai ter, então, em 92, um reconhecimento formal muito nítido, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E em 2015, de novo, um Acordo de Paris, que seria uma nova tentativa de resolver isso, mas qual é a resposta que é dada? É partir para o multilateralismo, para o direito internacional, para tentar fazer acordos em que a gente possa, principalmente a partir da atuação de estados, tentar resolver essa questão que, sim, ela é global, no sentido de que se falou muito, inclusive, em 92, é um só planeta, é uma só atmosfera, mas, ao mesmo tempo, ela tem impactos que são muito discrepantes no nível local. São populações mais vulneráveis que são normalmente mais impactadas. São, inclusive, a nível de estados que são mais impactados que outros por questões históricas de desenvolvimento, inclusive, que não cabem simplesmente em uma resposta de um acordo internacional. E é por isso que a gente vê uma dificuldade, inclusive, grande de avançar no multilateralismo. E hoje isso é bem nítido, inclusive pela ascensão de lideranças internacionais que, em uma perspectiva muito oposta, na verdade, a essa discussão de clima e meio ambiente, também atravanca cada vez mais esse processo multilateral de tentar lidar com essas questões. E aí a gente começa a perceber que no internacional, nesses processos de lidar com o clima, e que vão, no estudo das relações internacionais, ser muito compreendidos a partir de teoria de regimes, de estudo de direito internacional, com uma influência, uma herança, inclusive, da teoria liberal de relações internacionais, a gente vê que esses acordos, eles dão enquadramentos para como a gente vai perceber as questões climáticas e, inclusive, os nossos desastres. Então, ao mesmo tempo que a Convenção Quadro, o Acordo de Paris, eles permitem acessos, por exemplo, com uma discussão de financiamento, se a gente pensa na questão do financiamento da ajuda humanitária, quando a gente começa a entender que esses desastres são também parte de uma crise climática, isso abre também acessos a outros financiamentos que vêm a partir desse regime do clima, embora tenha uma dificuldade enorme desses financiamentos, primeiro, serem efetivos e depois eles realmente acontecerem, o dinheiro realmente sair de países mais ricos. Mas, por outro lado, esses enquadramentos às vezes parecem ineficazes, parecem insuficientes. Então, a gente pode pensar, a gente pode olhar para essa discussão que é no nível internacional, que vai ter a COP, inclusive no Brasil esse ano, e perceber que tem temas ali que estão diretamente relacionados com as enchentes que a gente passou aqui. Sim, a gente pode falar muito, obviamente, em questões de adaptação, que é uma preocupação enorme agora, inclusive para o Estado, e a gente pode tocar num ponto que é, inclusive, bem complicado de se tocar no nível internacional, que é a discussão de perdas e danos, que tem sido uma bandeira de países do sul global para tentar trazer essa discussão mais para frente no regime do clima e tem encontrado resistências, em alguma medida, para lidar com isso. Mas tentar colocar nessas perspectivas é também tentar encaixar a discussão em algo que possa ser trazido para um âmbito multilateral internacional. E aí essa dificuldade em tentar ver uma solução que consiga sair desse acordo entre estados vai também trazer novas perspectivas para quem estuda essas questões. Então, se
a questão do clima já foi muito estudada e ainda é, a partir da noção de regime e de complexo de regimes também. Também tem uma tendência de ir um pouco além, mas num sentido semelhante, que é entender essas questões como questões de governança global. E isso surge a partir de críticas justamente desses limites do que seria um estadocentrismo, desses regimes climáticos, dessas discussões multilaterais, internacionais, e do que parece ser uma separação muito fácil de fazer para quem está estudando esses casos, do que é doméstico e do que é internacional, que na prática não é tão fácil assim, na verdade. E a gente percebe, de novo, olhando para o nosso caso, isso, que é um caso que seria puramente doméstico, entre muitas aspas, às vezes até poderia dizer mais que doméstico, né? Estadual. É algo que algumas pessoas vão dizer, o resto do Brasil não viveu, mas que não é bem assim. Isso não é exatamente verdade. Porque no fim das contas, de novo, a crise é uma. E ela é uma no sentido de dimensões diferentes de uma mesma crise, mas também de níveis diferentes de uma mesma crise. E esses níveis abrangem desde o local até o global. E aí o pessoal que estuda a governança global vai tentar trazer isso para a perspectiva da pesquisa. E olhar como é que a gente pode perceber essas múltiplas escalas e esses diferentes atores que estão, de fato, presentes nesse debate sobre clima que a gente tem hoje. Bom, a gente vai ter que olhar para eles sem presumir que o Estado seja sempre o nível da solução e da proposição do problema, mas que muitas vezes nos níveis estaduais, municipais, locais, ali também está acontecendo uma governança da questão climática e que ela é global, ela tem impactos globais, ela é tanto influenciada quanto influencia essa governança mais ampla, que a gente tenta lidar, às vezes, só no acordo multilateral, mas que sempre extravasa isso, de alguma maneira ou de outra. E a partir disso, a gente pode olhar, inclusive, a partir das relações internacionais, para respostas não só das COPs, dos acordos internacionais, ou mesmo do governo federal, mas dos governos estaduais. A gente pode olhar, então, para a política climática do estado do Rio Grande do Sul, com todas as suas dificuldades, para a atuação, inclusive, do governo do estado nesses sistemas das COPs, que tentam lidar com essa questão do clima, para os discursos que estão presentes ali, que às vezes se enquadram muito no que é dito nesse nível internacional, mas parece não refletir muito uma realidade de solução de problemas que são, inclusive, sociais no nosso estado. A gente pode olhar para a ação de municípios, inclusive, e a ação de municípios a gente começa a perceber que é mais do que só um prefeito indo para um país europeu ver como que fizeram diques lá. Mas é justamente como se dá hoje na política local questões como a organização do espaço urbano, que vão estar extremamente implicadas quando dá um desastre. Todo mundo começa a falar e perceber que tem questões aqui que são inclusive municipais, que estão muito relacionadas com os impactos do desastre, das enchentes que a gente teve. Então a gente começa a perceber que, além disso, há uma diversidade de atores, que não é só os meios formais de política que estão presentes, mas é também os meios informais. A gente pode olhar para as empresas, para os sindicatos, para as comunidades que estão discutindo essas questões, estão tentando achar soluções para isso. E a gente pode, inclusive, perceber dinâmicas de poder que não são necessariamente formais, mas, por exemplo, uma perspectiva de negacionismo, que a gente percebe, às vezes, no desastre de que, não, isso aconteceu só uma vez, não vai acontecer mais, ou então de que, não, isso é totalmente natural, isso acontece a cada não sei quantas décadas. Sem perceber as causas que são políticas e que são sociais desse fenômeno. Então a gente percebe que há diferentes esferas que estão envolvidas, tanto na criação do problema, na percepção do que é um problema ambiental e climático, quanto na solução também. E tentar achar o que a gente pode, nesses diferentes níveis, compreender que está acontecendo de processos políticos. Como que esse internacional, que parece tão distante,
desses acordos multilaterais, na verdade, está aqui diretamente relacionado também com a nossa resposta a uma enchente que devastou o nosso estado. Mas a gente continua, às vezes, limitado a essa perspectiva, muitas vezes apegado à atuação do Estado, principalmente. E continua tentando olhar para o internacional, que apresenta sempre limites. E parece, inclusive, que, às vezes, a solução não parece vir tão facilmente desse nível internacional, desses acordos multilaterais. O que a gente, como estudante de relações internacionais, poderia pensar a partir disso, se as perspectivas mais tradicionais nos dificultam um pouco compreender o caso, se o caso parece maior e ele é maior do que as perspectivas que a gente emprega para olhar para ele. Bom, a gente precisa, de repente, de novas perspectivas, o que, inclusive, não teria uma só para oferecer. Mas eu me lembro aqui, me chama a atenção, refletindo sobre essa questão, eu me lembro de um texto da Cynthia Enloe, que é de teoria de relações internacionais, uma discussão que ela faz, que ela propõe que a gente olhe para as relações internacionais a partir das margens, dos silêncios, dos degraus mais baixos das hierarquias de poder. E ela faz um argumento muito interessante, que é que ela diz que, bom, as perspectivas tradicionais, que olham só para os estados, ou enfim, para os atores mais importantes, para os meios formais de poder, de política, elas, na verdade, não é que elas sejam simplesmente, elas não estão preocupadas com as populações. Não é esse o ponto. Esse ponto pode ser verdade também, mas não é esse o ponto agora. O ponto é que elas subestimam o poder que garante a sustentação das relações internacionais. Elas subestimam as relações de poder que estão realmente acontecendo ali para lidar com aquele fenômeno. Então, ela propõe que a gente pergunte como que esse lugar das margens ele se mantém. Como que essa estrutura política se mantém com comunidades, com pessoas que estão às margens. E parece que hoje, se a gente pensa uma questão climática que tem impactos tão severos para comunidades que parecem às margens aqui no nosso estado, a gente tem que pensar também como se mantém essa governança global no antropoceno. Como que as margens mantêm essa governança, ou como que a gente, também observando essas margens, pode pensar uma nova governança a partir desse novo contexto que a gente está, de crise, de antropoceno, que muitos autores vão também partir para pensar essas questões. E aí a gente vai ver que a gente tem as margens no nosso estado e nas nossas enchentes, e que importa identificar elas e entender como que elas estão atuando politicamente, inclusive. São as populações não só urbanas que foram afetadas pelo nosso desastre. Eu sou de Porto Alegre, eu estive em Porto Alegre também durante as enchentes. E é claro que a gente vê justamente os bairros mais marginalizados sendo diretamente afetados pela enchente, completamente debaixo d'água. E ainda hoje uma dificuldade enorme em tentar repor um mínimo de vida digna nesses lugares. Mas a gente vê também as populações do que seria, sem um trocadilho intencional, nas margens dos rios. A gente vê as populações ribeirinhas, a gente vê populações indígenas, a gente vê comunidades religiosas, a gente vê colônias de pescadores que foram diretamente afetadas pela enchente. E que, em alguma medida, elas estão em uma posição marginal nessa política que importa para como essa política se mantém ao longo do tempo. Que importa para, um exemplo muito óbvio, para como prefeitos foram eleitos ano passado. Então, me parece que entender as relações de poder ali, a gente começa a entender como se estrutura não só essa política local, mas também, subindo os níveis, digamos assim, a política internacional. Como que a COP, então, se estrutura com desastres acontecendo e populações marginalizadas permanecendo, inclusive, marginalizadas nos seus contextos? Onde está a questão, inclusive, de direitos humanos, que a Marina tratou, que é um eixo muito relevante, porque ele pega numa questão do clima e traz um peso político muito forte, e coloca como algo que não tem como negar ou como não abordar.
uma necessidade de uma resposta política para isso. E aí, então, entender os discursos, entender essas perspectivas das margens, informa também uma visão diferente das relações internacionais ambientais e como a gente pode pensar todo esse esquema que a gente construiu de acordos, de políticas climáticas, e como a gente tenta lidar com essa crise atual. Então, se por um lado a gente começa a pensar em como a gente pode pensar o caso das enchentes a partir das RI, a gente chega aqui no outro lado da pergunta, que é como a gente olha para as relações internacionais a partir do caso das enchentes. E acho que a questão aqui dessa conversa é só propor que também é uma perspectiva de pesquisa que é válida, e que é, inclusive, me parece muito necessária nesse momento, e ainda mais para a gente que viveu isso, que esteve presente de alguma forma nesses desastres, porque é aterrador, na verdade, parar para ver que quase toda semana no jornal tem algum lugar que no Brasil que parece que vive a mesma coisa. Parece que passa por cheias também, quando não é as outras formas de impacto climático, como as secas, que a gente aqui no estado também lida. Além das perspectivas tradicionais, que tem o seu lugar também, mas como olhar novamente para os nossos problemas, que são de natureza local, mas também me parece que uma questão aqui é abrir o campo para pesquisas, é incentivar as pesquisas, porque no fim das contas, quando um grupo de pesquisa se reúne para tentar lidar com essas questões, a gente começa a perceber que tem uma diversidade de perspectivas que é também necessária para lidar com a multiplicidade dessa crise que se passa hoje, que abarca, inclusive, não só uma política ambiental global, mas as relações internacionais como um todo. E, em suma, é isso para iniciar a nossa conversa, de repente. Podemos continuar depois a tentar pensar só um pouco como pesquisar nesse antropoceno. Obrigado. Perfeito, Thales. Muito obrigado pelas reflexões. Foram ótimas conexões de doméstico com o internacional. Eu passo a palavra agora para o Léo dos Santos, que vai fazer alguns comentários sobre as duas falas. Ele é o professor de graduação e pós-graduação de Direito Tributário, Internacional e Constitucional e também é membro do GERIMA. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialização em Direito Internacional Econômico e Direito da Integração pela Unicinos, mestrado em História pela PUC-RS e em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Muito obrigado, Léo, pela disposição. Passo a palavra para você agora. Olá, bom dia a todos, estão me ouvindo? Vou ser muito sintético, normalmente eu sou bastante sintético, ainda mais com gripe, hoje eu vou ser mais ainda. Então, eu queria dizer que eu imaginei, a partir dessa proposição do grupo, trabalhar algum elementos sobre proteção e direito e defesa civil no Brasil e uma conexão com as RI nesse sentido também. Então, a ideia de discutir proteção e defesa civil no Brasil, ela tem uma linha política já consolidada, que é a Lei 12.608 de 2012. Essa lei de 2012 foi recentemente, 2023, alterada em alguns componentes importantes, né? Criou um conceito de acidente e reviu alguns outros conceitos pertencentes a esse tema no âmbito do Brasil. Então, essa lei 12.608, ela criou a Política Nacional de Proteção e Direitos e Defesa Civil e estabeleceu o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Quando se fala em proteção e defesa civil, logo se reporta a ideia de desastre, né? Quando se fala em desastre, existe uma discussão ontológica sobre o termo que não dá para fazer aqui muito rapidamente, né? Mas a ideia principal é de que desastre normalmente se busca também aquele adjetivo natural, né? Então, esse conceito de desastre natural, ele é superado hoje em dia, né? O que a ideia básica é dizer assim que o desastre tem um desencadeador natural, mas o desastre não é natural. Na realidade, a natureza ela é uma racionalidade humana, né? Ela não tem bom nem ruim na originalidade dela. E é a racionalidade que vai estabelecer essa função. Mas, normalmente, o desastre, então, é visto como um evento adverso no Brasil, no mundo inteiro, praticamente, adverso em relação às pessoas, ao ecossistemas e às produções humanas, assim, a criação humana em si. Então, a ideia da proteção e da defesa civil é buscar proteger a sociedade, as comunidades, desses eventos adversos. E que tipo de eventos adversos existem que se consideram os naturais e aqueles produzidos pelo próprio homem? Isso é uma evolução bastante complexa no decorrer do tempo, ou seja, esse conceito de ato indutor humano é o principal problema, né, desse conceito de desastre, né, porque o desastre natural, o desastre desencadeador natural é a natureza, é a enchente, é a seca, é o terremoto, é uma erupção vulcânica. E o de origem antrópica é que é mais complexo de se definir. Mas um exemplo claríssimo disso é, por exemplo, incêndios florestais de indução humana. Então, esse é um que provoca um desastre. O desastre quer significar que ele que a sociedade sofreu um dano humano, um dano ao ecossistema ou um dano às produções humanas. Quando fala em dano humano, tu pode logo imaginar que morreu alguém. Não, mas esse dano humano pode ser uma pessoa que efetivamente morreu por decorrência desse dano, uma pessoa que foi ferida, uma pessoa que contraiu uma doença, uma enfermidade a partir desse dano, um desabrigado, um desalojado, um desaparecido, um desempregado, são todos danos, e ainda muito mais que a partir disso, né? E danos ao ecossistema rompimento de cadeias alimentares, destruição de habitat, contaminação de água, contaminação de solo e tudo mais, e danos materiais, danos da produção humana, destruição de prédios, ruas, da infraestrutura em geral. Né? Normalmente, a sociedade, quando fala em dano, ela imagina, assim, que aquele que sofreu o dano. Então, quem sofre dano hoje, então, as comunidades, as pessoas, o ecossistema e as produções humanas, os danos materiais. Mas esse dano, ele vem de uma ameaça. Essa ameaça é a natureza, normalmente quando é dano vinculado ao meio ambiente, ou uma condição antrópica que provoca esse dano. O dano, ele é uma perda. Essa perda, ela é normalmente decorrente de um risco. É complexo, mas é isso mesmo. O risco ou um perigo. Viver é um perigo, assim, então é muito
difícil imaginar uma distinção entre esses dois conceitos de risco e perigo. Mas a ideia básica é o seguinte, que a gente vive numa situação de perigo quando tu observa um campo minado. Tu está aqui e numa posição e a partir daquela posição que tu está, começa um campo minado. Se tu entrares no campo minado, tu está numa situação de risco. Enquanto tu estiver próximo do campo minado, tu está numa situação de perigo. Essa é uma resposta mais ou menos simples para dizer o que é o risco e o que é um perigo. Não sei se vocês conseguiram compreender, mais ou menos a ideia básica é essa. Mas, então, nesse conjunto de conceitos que envolvem a proteção e o direito civil, estão essas normas que eu citei aqui no Brasil. E, normalmente, são as normas citadas no mundo inteiro, né? São as mesmas construções no mundo inteiro. Inclusive, recentemente, agora, em final de 2024, o Estado do Rio Grande do Sul também fez uma lei estadual que estabelece a política estadual de proteção e direito e defesa civil. Reduzindo que já me estendi, aonde que temos um contato com as relações internacionais, certo? E daí eu selecionei algumas coisas que, como disse o Tales, que os instrumentos que a gente pode se voltar para estabelecer um elo material com as relações internacionais, né? Então, o mundo, no plano das Nações Unidas, até 1990, não tinha muito trabalho, tinha alguns trabalhos preliminares, resoluções preliminares, mas nenhuma, assim, muito efetiva, né, ou que tivesse uma repercussão maior. Em face de inúmeros desastres com desencadeadores naturais na década de 70 e 80, em 1990, na década de 90, se criou a Estratégia Internacional para a Redução de Riscos e Desastres das Nações Unidas. Essa estratégia virou, em 2019, o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos e Desastres. E ao longo dos anos, entre 2005 e 2015, foi feito um outro ajuste internacional voluntário em que se propunha a redução de riscos e desastres, e que chama-se Marco de Hyogo. Em 2005, com o final do 2015, com o final de Hyogo, criou o Marco Sendai, que vai até 2030, que são estratégias para a redução de riscos e desastres no mundo, na universalidade. Era isso que eu queria falar bem rapidinho. Obrigado. Perfeito, Léo. Muito obrigado pela sua contribuição também. Agora chegou o momento de abrirmos para as perguntas. Já tínhamos 2 perguntas no chat, mas eu vi que tinha algumas pessoas que levantaram a mão durante as exposições também. Peço que, se puderem mandar no chat, ou se aguardarem um pouquinho para abrir o microfone e falar. Já tínhamos a pergunta para a Marina. Marina, pode comentar depois um pouco sobre a vinda do Javier Paulo Mulantes, relator especial sobre direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Rio Grande do Sul, no ano passado? Pedro, já vou até comentar sobre outra pergunta sobre os instrumentos do CNI. Vamos lá por partes. Sobre a vinda do Javier, muito obrigada, acho que foi a Alice que colocou e me lembrou disso, né? Eu me esqueci, desculpa, Alice. Mas no ano passado, então, o CNDH fez o convite para o relator da REDESCA, da CIT, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que viesse ao Brasil, especialmente ao Rio Grande do Sul, para que fizesse uma missão sobre a questão de violação de direitos humanos, ambientais, culturais, da REDESCA, no contexto da enchente de maio do ano passado. Então, o Javier
Ele vem em dezembro? Vem em dezembro, né, Alice? A Alice e a Verônica acompanharam uma parte dessa missão, e ele fez uma missão de alguns dias, uma missão bem completa, indo em locais como o Vale do Taquari, nas comunidades do Vale do Taquari, os locais que foram atingidos, também onde as pessoas, né, estão nas casas provisórias, foi também em comunidade indígena, quilombola, nos assentamentos da reforma agrária, foi um roteiro bem extenso, assim. Posso estar esquecendo de alguma coisa, e obviamente também fez conversas com o poder público aqui no Rio Grande do Sul e em Brasília, além de 2 audiências públicas, que a gente fez também aqui em Porto Alegre, em Brasília, onde ele pôde também escutar outros contextos de pessoas atingidas, como população de povo de terreiro, catadores e catadoras de materiais recicláveis, enfim, ele conseguiu ter uma visão bem abrangente de violações de direitos humanos, ambientais, econômicos e culturais aqui no nosso estado. Ele já finalizou o relatório de missão dele, com as recomendações, já submeteu para uma primeira análise do Estado brasileiro. Falei, inclusive, com o Itamaraty na semana retrasada, eles já os setores ali de assuntos internacionais dos ministérios específicos já estão avaliando, e o Javier retorna aqui para o Rio Grande do Sul, em missão acadêmica, mas dessa vez, para discutir conosco, de novo, as conclusões que ele chegou. Então, já aproveito, e obrigada de novo, Alice, por lembrar, para convidar todos e todas vocês para o evento que a gente está organizando, a URGS, em parceria com movimentos atingidos por barragens, nos dias 5 e 6 de dezembro, que é para debater, para a gente debater esse ano de enchentes, né, e as perspectivas futuras, né, de reconstrução do Estado. Dia 5 pela tarde, então, vai ser a abertura do evento com a presença do Javier, que vai falar sobre o relatório da missão, e com o vice-reitor da URGS. Depois eu passo os dados tudo direitinho para a Alice e para a Verônica, e eles compartilham com vocês. E daí, no dia 6, vão ser momentos mais fechados de debate entre academia e movimentos sociais, né? Mas o dia 5 acho que vai ser um momento bem bacana. Eu não tive acesso ao relatório, às recomendações, então eu não sei o que esperar, mas digo que tenho convivendo bastante, né, a gente conviveu bastante com o Javier, né, Verônica, a gente tem uma esperança muito grande que venha coisa boa aí para a gente. Sobre os instrumentos do CNDH, não sei quem perguntou, só para... A Jane perguntou. Então, Jane, o CNDH tem por atribuição alguns instrumentos, né? Tem alguns instrumentos para poder cumprir com as suas atribuições legais, que são as recomendações, que são feitas não só ao poder público, mas também às empresas privadas, enfim, a todas as pessoas organismos e órgãos que violam direitos humanos podem receber recomendações específicas do CNDH, notas, relatórios, né, relatórios de emissões, mas também tem um outro instrumento que a gente usa com muito cuidado e muito carinho, que são as resoluções. As resoluções seriam um instrumento legislativo do CNDH, onde a gente mais ou menos legisla onde há lacuna em direitos humanos. E a gente usa esse instrumento com muito carinho, porque ele é muito bem recebido pelo sistema de justiça. Então, as últimas decisões que tiveram no STF, que foram decisões estruturantes para a garantia de direitos humanos, como questão da população em situação de rua, a DPF do despejo zero, todos usaram como base, como parâmetro, as resoluções do CNDH. E a gente está avaliando na relatoria, né, Verônica, fazer uma resolução sobre transição justa. E a gente quer fazer uma resolução sobre essa questão climática, Verônica, está com uma caixa. É difícil fazer uma resolução. Eu acho que é isso de pergunta, né, gente? Por enquanto, né, Pedro? Isso, muito obrigado, Marina. Aí temos também uma pergunta para o Léo. Quais são as ações desse escritório?
acredito que se trata da pergunta do Escritório das Nações Unidas, né? Olha, o Escritório das Nações Unidas, do ponto de vista político, ele é bastante recente, a partir de 2019. Durante um bom tempo, no âmbito das Nações Unidas, também se discutiu essa ideia do conceito de desastre, né? Quando tu limita o conceito de desastre e dizer que é um fato puramente natural, tu dá normalmente uma ideia que permite a ideia de omissão dos políticos, né? Da classe política. Por quê? Porque tu traz a ideia de que é como o Tales mencionou, uma ideia de fatalidade, né? Dá uma ideia de imprevidência da população, em alguns casos, né? E mesmo um discurso mais, assim, de superação do desastre. E realmente não é isso, né? O desastre é um conceito social, é isso que tu tem que buscar. Superar esse enunciado de superação, enunciado de fatalidade e de imprevidência. É um conceito social porque é diferente um desastre, um terremoto, os efeitos de um desastre, mais especificamente do ponto de vista de um desencadeador natural, o efeito de um desastre num país como na Itália, onde acontece muito, no Japão, do que um efeito de um terremoto num país como no Peru, que morreram 10 mil pessoas. Na Guatemala, na década de 70, 80, também morreram 20 mil pessoas. O terremoto da Cidade do México. Por quê? Porque o desenvolvimento, os efeitos de um evento natural num país em desenvolvimento, com as construções com mais dificuldade, sem recursos tecnológicos, a infraestrutura de capacidade inferior, resulta em muito mais danos. Então, o Escritório das Nações Unidas, a partir de 2015, começou a compreender o desastre como um fenômeno social também e construir conceitos inclusivos na prevenção e na reconstrução a partir de um evento natural. Não sei se respondi, mas é mais ou menos isso, assim. É uma ampliação da ideia dos efeitos do desastre e como eles podem ser minimizados ou mesmo recuperados as áreas, né? Perfeito, Léo, muito obrigado. Aí temos uma pergunta agora para o Thales, que é: Thales, pode dar mais exemplos de paradiplomacia nas enchentes do Rio Grande do Sul? Bom, a questão de paradiplomacia a gente vê uma tentativa de expansão, né, do que seria a diplomacia só do Estado Nacional, para então que seria a diplomacia dos entes domésticos, dos governos estaduais, dos governos municipais. A gente teve o caso mais emblemático aqui, que foi a visita justamente tanto do governo estadual quanto de governo municipal, principalmente, né, o caso de Porto Alegre, que foram à Holanda nessa questão das enchentes, numa ideia justamente de cooperação técnica, de aprender com um governo que, numa outra realidade, desenvolveu alguns sistemas anti-enchentes. Mas tem uma perspectiva de paradiplomacia que daí não é só da questão das enchentes, mas da questão climática, um pouco mais ampla, que tem sido bastante implementada principalmente pelo governo estadual, do governo Eduardo Leite, que tem tentado justamente formar parcerias nessa execução do que seria a política climática do Estado. Então, tu tem parcerias principalmente com algumas entidades que já fazem esse movimento de juntar outros governos municipais de outros países, ou governos estaduais, enfim, governos que seriam domésticos, abaixo do nível nacional. Tem parceria com algumas instituições, até, por exemplo, parceria do Estado com o ICLEI. E, bom, a questão dessas parcerias todas é que, se por um lado elas podem realmente ter algum processo de cooperação técnica, por outro lado, há que se ter um cuidado no sentido dessa participação ser realmente efetiva, o quanto ela é de fato efetiva, o quanto ela não está também relacionada com uma visão dos problemas locais que não é exatamente a mesma, porque são outras realidades,
e o quanto não tem a presença de alguns interesses presentes. Por exemplo, a gente tem uma cooperação técnica, enfim, não sei como eles estão chamando, mas tem uma cooperação do Estado em relação a todo um projeto de hidrogênio verde que eles tentam colocar para frente, que é necessário fazer uma discussão também política interna do quanto essas parcerias, o quanto essa parte de diplomacia é relevante para o nosso momento, para a nossa situação. É isso. Perfeito, Thales. Muito obrigado pela resposta. Temos mais alguma pergunta, gente? No chat não temos mais nenhuma. Posso falar um minuto então, Pedro, antes de tu encerrar? À vontade, professora. Eu só queria agradecer a Marina, ao Thales e ao Léo pelas falas e compartilhar com vocês que estão inscritos e fazendo esse mini curso, que a ideia do dia de hoje era a gente tentar escapar de uma perspectiva de pensar relações internacionais, sempre a partir dessa busca pelo lugar que é muito distante, exótico, e que daí sim a gente vai estar fazendo relações internacionais, e era de trazer para uma realidade próxima, concreta, nossa. E aí a Marina falou que ela está muito bairrista hoje, eu acho que tem um pouco que é isso mesmo, eu acho que o esforço é de a gente tentar ser bairrista, de pensar relações internacionais, política ambiental global e esses fenômenos, como eles também nos atravessam no dia a dia. E aí, como disse o Thales, que é um esforço muito importante, esse de não só pensar o caso a partir das RI, né, mas também pensar relações internacionais a partir desse lugar de onde a gente está, dos fenômenos que a gente está identificando. Então, para quem está fazendo mini curso e tem interesse de começar a fazer pesquisa em relações internacionais e meio ambiente, acho que é esse um pouco do nosso convite, né? De também pensar relações internacionais a partir do que nos atravessa de maneira assim mais direta. Então, e acho que fomos muito bem sucedidos ao pensar essa atividade de hoje e poder ouvir vocês três. Então, eu queria só agradecer ao Pedro por fazer aí a mediação. Eu que agradeço pela oportunidade, professora. Novamente, agradeço a presença de todo mundo, o tempo de todos os inscritos em continuar no minicurso. Nos vemos na semana que vem, no nosso último encontro do minicurso. Então, até a próxima quarta-feira.